Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vou aguardar que as pessoas comecem a chegar. Renatinha, bem-vinda, tudo bem? Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando, que hoje eu preparei uma coisinha bem legal, bem interessante pra gente falar. Vem que vem. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo legal? Renata, me fala aí se tá conseguindo me ouvir direitinho. Hoje a gente vai falar, né, sobre essa situação, não sobre a situação que a gente está vivendo em si, né, na verdade. A gente vai falar sobre como elevar a nossa energia para que a gente fique, de fato, afastado dessas situações negativas que estão acontecendo. Então, vamos lá. Ai, que bom, Renata. Obrigada. Bem-vinda, Bruna, também. Vamos lá. Gente, vocês podem deixar perguntas se vocês quiserem, tá? A live, como sempre, vai ficar salva por 24 horas. Amanhã vai ter uma live bem legal também, que eu vou falar sobre relacionamentos em crise. E todos os dias nós vamos ter várias lives. Então, assim, fiquem atentas, vai ser bem legal mesmo. Podem deixar perguntas depois também. E o que a gente vai falar hoje, gente? Vamos lá, eu vou começar para ficar gravado e conforme as pessoas forem entrando, vão verificando o que vai acontecer, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre como equilibrar o nosso campo energético, mesmo em meio à crise, tá? Como que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou falar para você o que é o campo energético, né? O campo energético é essa energia vibratória que fica em torno da gente e que nós estamos emanando constantemente para o universo. Então, através do nosso campo energético, do nosso campo vibracional, nós estamos ali fazendo a lei da atração atuar nas nossas vidas. Então, a gente, através dele, através do que a gente está emanando para o universo, a gente cria na nossa vida determinadas situações. Então, é muito importante a gente entender isso. A gente entender que absolutamente tudo que acontece na nossa vida está dentro da nossa responsabilidade e que nós estamos criando isso pra gente. Entenderam? Eu me desconcentrei aqui. Tudo bom, Maria Helena? Bem-vinda. Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente está criando essa realidade pra gente, ok? Como que isso funciona? A medicina chinesa, ela diz pra gente que cada órgão do nosso corpo, ela está relacionado a uma determinada doença, uma determinada manifestação no nosso corpo, né? E quando a gente fala de vírus, que é o que a gente está tendo agora, que é o que está ocasionando toda essa movimentação planetária, nós estamos falando realmente dos nossos pulmões. Então, assim, o coronavírus ele vai agir diretamente no sistema respiratório. Gente, meu marido ele tá usando o treco ali na cozinha e tá me desconcentrando completamente. Desculpa. Ao vivo. Então, vamos voltar, recapitulando. Então, assim, o coronavírus ele vai fazer o quê? Como eu falei pra vocês, tem a questão da medicina chinesa, né? Não só a medicina chinesa, mas várias medicinas hoje holísticas, elas mostram pra gente que determinados pontos do nosso corpo vão influenciar na nossa saúde, né? E determinados pensamentos ou sentimentos também vão influenciar diretamente em algum órgão do nosso corpo. Quando a gente fala de vírus, né? Vai depender de como que o vírus é. A Vaiana, que é a criadora da técnica do Theta Healing, ela fala pra gente, tem um livro no Theta Healing que se chama Doenças e Desordens, onde ela fala muito sobre esses tipos de doença que atacam, né? Que vão afetar a nossa vida. E ela fala dos vírus, né? E ela diz o quê? Que nem todo vírus, ele é negativo para nossa vida, né? Nem toda bactéria é negativa. Tanto que ela fala que quando a gente está numa sessão de Theta Healing, que a gente vai trabalhar com cura, se eu perceber que a pessoa está com algum problema, por exemplo, de bactéria, ou algum fungo, ou qualquer outra coisa desse gênero, que não é pra gente comandar, não é pra gente, durante a sessão de Theta Healing, comandar que tudo seja eliminado. Não é o certo. Por quê? Porque existem bactérias que são essenciais para a saúde das pessoas. Então, da mesma forma, existem vírus que podem trazer benefícios, ok? Ou pelo menos não trazer grandes malefícios para as nossas vidas. Então, ela diz que a gente tem que estar atento a isso para quê? Para que durante uma sessão, durante um atendimento que eu esteja fazendo com um cliente meu, eu não comande, por exemplo, que todas as bactérias sejam eliminadas.
Por quê? No nosso intestino existem milhares de bactérias que são bactérias super do bem. Se eu comando para que elas sejam eliminadas, eu estou colocando em risco a vida, né? A vida das pessoas de quem eu estou ali fazendo a sessão. Então vamos lá. O coronavírus, como a gente está vendo, né, o Covid-19, ele está atacando diretamente o quê? O pulmão das pessoas, né? E por que eu falei antes ali no início da questão dos órgãos e dos sintomas, o que eles causam, o que eles retêm na nossa vida? O pulmão, ele guarda sentimentos, principalmente tristeza, medo, tá? Então o pulmão ele vai guardar esses sentimentos. Então é muito importante a gente ter isso na gente. Então, dentro da energia, claro, eu tô falando, tá, gente, energeticamente falando, tá? Não fisiologicamente, energeticamente falando. Ele vai guardar questões de dores, de tristeza, de luto. Então, quando você tá em luto, quando você tá muito triste, tudo isso daí fica no seu pulmão. Só que em contrapartida, o pulmão também, ele vai armazenar ali a alegria. Tanto é que quando a gente ri, quando a gente gargalha, quando a gente tá com os amigos, sai essa energia do pulmão, né? A gente ri utilizando a força do pulmão. Então é muito importante a gente entender isso, entender que o pulmão ele vai reter isso. Então, por quê? Por que é importante? Porque se você tiver tendência ao vitimismo, então assim, pessoas que têm tendência ao vitimismo, pessoas que guardam sentimentos, sabe? Vocês conhecem pessoas que não choram? Eu já atendi várias pessoas que não choram, sabe? Não choram. Chegavam aqui para mim falando assim, olha, eu não consigo chorar. Isso você está fazendo o quê? Você está guardando, 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 acumulando. E onde que essa energia fica acumulada? Fica acumulada exatamente no seu pulmão. E aí vai vir um vírus, que no caso do Covid é isso, né? Que tem a vibração do medo, né? Que tem a vibração da insegurança, tá ali. E você tá aqui, ó, vibrando no mesmo sentido. Você vai acabar o quê? Vai acabar se conectando com ele. Por isso que é importante a gente entender como equilibrar o nosso campo energético. É essencial o equilíbrio do campo energético para a gente sair da sintonia desses vírus, né? Não só do Covid, porque eu falo muito isso para as pessoas. Não é só o Covid. Hoje nós estamos em quarentena, em isolamento por causa do Covid, mas não é só ele. Existe uma série de outras doenças que, se a gente não entender, que se a gente não deixar de vibrar na mesma sintonia que elas vão vir para as nossas vidas, a gente realmente vai criar essas situações para a gente. Então esse é o momento para a gente entender o que a gente está guardando, tá? Então, como eu falei para vocês, existe um campo vibracional dentro do nosso, que envolve o nosso pulmão, né? Que está ali em torno dele, que vai gerar em torno do quê? Da tristeza, do medo, das dores, do luto. Aí eu vou te perguntar, você tem armazenado sentimentos assim em você? Ou você tá só com a alegria aí armazenada dentro de você? É importante a gente visualizar isso para que a gente não se perca, para que a gente não se perca no medo, para que a gente não se perca no desespero. Porque o que a gente mais tem visto aí é um surto de medo, né? De pânico. Tem pessoas que têm me procurado extremamente assustadas, isso está me preocupando muito. Pessoas com crise de ansiedade, com crises de pânico, porque está acontecendo a quarentena, porque tá toda essa informação aí circulando e a pessoa tá perdida ali com muito medo. Então, se você vibra no medo, você está o quê? Preenchendo essa energia que fica acumulada nos seus pulmões de medo. Então, se você está preenchendo a energia do seu pulmão com medo e o coronavírus, o Covid, por exemplo, que é o exemplo que a gente está falando agora aqui, ele é uma doença do sistema respiratório, é um vírus que vai afetar o seu sistema respiratório, vai afetar o seu pulmão, ele vai estar em sintonia com o medo que está acumulado ali no seu pulmão, ok? Faz sentido para vocês, gente? Me responde se está fazendo sentido para vocês. Então, assim, guardar tristeza, guardar pesar, sabe? Sabe aquela coisa assim, aconteceu uma coisa e eu guardo aquela mágoa, aquele pesar. Tudo isso daí vai acumulando e vai acumulando, a energia vai ficando ali nos nossos pulmões, vai ficando. Até encontrar fora da gente algo que está em ressonância. E como eu falei já, e provavelmente eu vou repetir várias outras vezes, o Covid é uma das coisas, sabe? A gente pode manifestar milhares. E, infelizmente, gente, existem milhares de doenças disponíveis.
exatamente como eu falo para vocês, assim, ó, existe muita abundância, existe muita prosperidade, existe muito amor disponível, também existem milhares de doenças disponíveis. E assim, a gente quer isso? Não, né? Então, por que a gente vibra em sintonia com essas coisas negativas? Então, assim, vamos concentrar em vibrar de forma positiva. E eu sei que muitas das vezes é desafiador vibrar positivo. E é por isso que eu vim fazer essa live. Eu vim trazer essa live para mostrar para vocês que é possível estar em equilíbrio. Para mostrar para vocês a origem disso tudo, para que vocês consigam manter a calma, sabe? Manter tranquilidade em meio a toda essa tempestade que está passando. Porque está passando, sabe? Na verdade, eu acredito até que já passou. A gente é que ainda não conseguiu vislumbrar esse futuro aí. Então vamos ficar em sintonia com isso. Para quê? Para que a gente não bloqueie as energias positivas que vão circular pelo nosso pulmão. Então não permita que o medo de tudo isso aí que está acontecendo fique armazenado no seu pulmão, bloqueando o quê? Bloqueando o fluxo de energia positiva, tá? Então assim, como eu falei para vocês, alguns vírus são associados ao medo coletivo, né? Ao medo individual e ao medo coletivo. Então, o pulmão, ele vai estar conectado também a esses sentimentos, né? O pulmão está conectado ao medo, né? À tristeza, às dores, ao luto, como eu já falei. Então, se eu pego um vírus que está conectado ao medo e eu tenho essa energia do medo aqui em mim, eu vou sintonizar, eu vou trazer, eu vou criar na minha vida pessoas que estão doentes. Eu vou criar na minha vida pessoas que vão me trazer medo, eu vou criar situações de medo, eu vou criar doenças para mim. Então é muito importante isso ficar claro. Como que a gente pode fazer para isso mudar? Fazendo o nosso campo vibracional ficar numa sintonia diferente das doenças. No nosso caso agora, diferente do vírus que a gente está vivendo aí. Então, eu preciso equilibrar o meu campo energético para que ele esteja diferente do campo energético do vírus. E lembrando, gente, que tudo é energia, né? Nesse mundo, tudo é energia. São microátomos que estão em vibração, né? São átomos em micro, olha só. São átomos que estão em vibração energética ali e se agrupam de determinadas formas, formando nós, como seres humanos, ou todos os outros componentes aqui do universo. Então é muito importante a gente entender que a gente está emanando energia e a gente vai emanar e atrair mais do mesmo. Existe uma lei que é a lei do foco, que tudo que você põe foco cresce. Então tudo que você focar, tudo que você empregar a sua energia vai crescer. Então é importante que você fique atento ao que você está focando, para que você não foque em coisas negativas. Como eu falei, não foque, por exemplo, no medo. Porque se você focar no medo, você vai trazer mais do medo para sua vida. A lei da atração também diz isso, que no universo você está atraindo o semelhante, né? Você está atraindo aquilo que você está vibrando, aquilo que você está emanando, aquilo que você está sentindo. Então, se eu estou sentindo medo, eu estou emanando para o universo medo e eu vou trazer para a minha vida situações onde eu sinta medo. Faz sentido para vocês, gente? Então, assim, uma forma de você equilibrar o seu campo energético, né? Luana, é normal, assim, infelizmente, o surto está muito generalizado. São muitas e muitas e muitas informações que a gente está recebendo, sabe? E eu vou dar agora aqui umas praticazinhas que eu anotei aqui para a gente equilibrar esse campo energético, exatamente porque eu sei que existe o medo. E esse medo, ele vai infelizmente, criar mais situações negativas. Então, a gente vai trabalhar isso de forma prática para que a gente consiga levar o quê? Paz e tranquilidade. Então, vamos lá, gente. Como que eu faço para o meu campo energético vibrar fora do campo do vírus? E diga-se, gente, que fique sempre bem claro, não só desse vírus de agora, mas todos os outros e todas as outras doenças. Primeira coisa hoje, gente, para nós que estamos vivendo essa situação, para você também aí, Luana, direcionar energia para coisas positivas, tá? Vamos direcionar energia para as coisas positivas e para o que é importante. Então, vamos buscar os aprendizados que isso vai trazer para a gente? Vamos buscar o que de bom isso pode estar querendo mostrar para a humanidade? Eu não sei se vocês têm visto, mas por causa dessa diminuição da circulação de pessoas, os rios,
esqueci o nome, lá em Veneza, né? Lá em Veneza, aquelas... Ai, gente, esqueci completamente o nome. Não são os rios, não. São os córregos que ficam lá em volta, né? Eles estão limpos. E tem animais aparecendo lá. Coisas que por causa dos turistas, do excesso de pessoas, não tinha. E assim, os animais estão mais preservados. Você vai... diz que na Austrália tem mais animais na rua. Os animais estão conseguindo se recuperar. Isso, canais, Ariana, canais. Lá em Veneza. Então, assim, os animais, eles estão conseguindo se recuperar. A natureza, ela tá tendo um respiro assim, muito grande, ela tá conseguindo respirar. Então, assim, vamos focar no que é positivo. Vamos focar no que de bom. O que isso está querendo mostrar pra gente? Qual é o aprendizado que isso está querendo dar? Por exemplo, quando eu paro para pensar nessa quarentena, em tudo que está acontecendo, eu penso assim, primeira coisa que isso está me mostrando é que eu preciso desacelerar. Sabe? Se vocês pegaram o meu telefone, eu tenho vários aplicativozinhos com post-it, algumas coisas assim de memórias. E há um ano e meio atrás, tem um post-itzinho que tá aqui, que tá escrito assim, desacelerar. E até hoje eu não consegui desacelerar. E eu sempre olho ele e fico assim, caramba, eu tenho que desacelerar, caramba, eu tenho que desconectar mais, caramba, eu tenho que dar atenção para tal coisa. E não consigo. Então, o coronavírus, tudo isso que está acontecendo, trouxe para mim essa realidade da desaceleração, sabe? Eu fui forçada a pisar no freio. Então, assim, a Luana falou aqui, ó, menos poluição. Gente, é absurda a quantidade de poluição. Eu não sei vocês, mas esse negócio de não precisar, não precisar, né? Não sair pra comer, não ir pra barzinho, porque a vida é muito acelerada, às vezes eu não tinha tempo nem de fazer comida. Às vezes não, na maioria das vezes eu não tinha nem tempo de fazer comida. O que eu fazia? Lanche à noite, e vai pra barzinho, e vai comer, vai fazer um lanche, vai fazer alguma coisa. Gente, só essa semana que eu economizei de não precisar ir para esses lugares, não ter como ir para esses lugares, é absurdo. Então, assim, sempre tem um ponto positivo, né? Sempre tem algo. Você olhar para si, você vê a responsabilidade que você tem com o mundo, você vê que você é vulnerável, né? Você conseguir enxergar que você é vulnerável, você conseguir enxergar a conexão que você tem com todas as pessoas. Vocês conseguem ter a dimensão disso? Que esse vírus, tudo isso que a gente está acontecendo, está mostrando pra gente que você está conectado com os outros. As pessoas, elas estão conectadas tanto com a gente que a gente precisa entrar em quarentena, que a gente precisa entrar em isolamento. Ai, Luana, eu sou igual um esquilinho, né? Eu vou falando. Então, assim, as pessoas estão conectadas com a gente e é importante a gente ter essa noção. Será que a gente percebia isso antes? Agora a gente está o quê? A gente está pedindo para as pessoas ficarem em casa. E por que nós pedimos? Porque estamos conectados. Porque o que eu faço afeta a sua vida, o que você faz afeta a minha vida e o que nós fazemos afeta o todo. Olha que percepção incrível. Olha como é interessante a gente começar a ver além do nosso umbigo, né? A ver além da nossa realidade. Então, assim, vamos focar no que é positivo. É o primeiro ponto, tá? Tirar as lições positivas do que estão acontecendo. Aí você já começa a tirar o foco do quê? De tudo que é de ruim. Tudo que é de ruim que a gente vê, tudo que é de ruim que falam. E sempre atentos, né, gente, em pesquisar as coisas em fontes confiáveis. Porque em época assim, é época que tudo circula. Então, assim, vamos ser criteriosos nesse aspecto. O segundo ponto, gente, que aí vai ser meio que um desafio que eu tô propondo a vocês. Não veja, não ouça, não leia nada sobre o Covid-19 por pelo menos 24 horas. Ai, Amanda, mas eu preciso me manter informado. Gente, olha só, não tem essa. Primeiro que 24 horas, né? E você já sabe tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo. Você já sabe tudo o que você precisa saber sobre essa pandemia. Quando eu digo não falar, não ver, não ler, não significa que você tenha que ser alienada, que você tenha que estar ali, sabe, fora das notícias, fora de tudo que está acontecendo. Não é isso, não é, sabe? A gente sabe o que está acontecendo, a gente está aqui, né? Nós não estamos em quarentena, então tá ok. Agora, não veja por 24 horas, não leia, não veja nada. Sabe? Se previna, faça a tua parte, mas sem ficar agora conectada a isso. Eu garanto que só isso vai fazer o seu padrão vibracional elevar de uma forma absurda.
Porque a gente começa a ver e ouvir coisas e a gente realmente entra em pânico, entra em desespero. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão falando? É realmente, Luana, é muita informação o dia inteiro. Gente, se a gente for parar para ver, olha, aqui na minha cidade, com essa questão do remédio que foi encontrado, que tem um potencial, já está em falta o remédio para as pessoas com lúpus, gente. É surreal as pessoas estarem comprando compulsivamente medicamentos sem se importar com o outro, sendo que nem sabe ainda se tem. Aqui mesmo não tem um caso confirmado de coronavírus, só temos, graças a Deus, casos suspeitos. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. É muita informação, isso acaba deixando a gente realmente fora de sintonia, tá? Ariana, assim, realmente, ela está falando, a minha mente me sabota, eu vou lá procurar saber e tal. Por isso que eu tô falando, eu tô propondo até um desafio. Eu sei que é desafiador, mesmo porque a gente está em grupo, eu tenho vários grupos, toda hora lançam informação sobre isso. Então, assim, é realmente um trabalho. Você vai ter que se esforçar, sabe? E é fácil, não é difícil não, tá? Você vai ter que se esforçar, mas é quanto ao que você quer fazer realmente, tá? Mas se esforça para não olhar nada durante 24 horas. Depois de 24 horas, você reavalia. Entendeu, gente? Depois daqui a 24 horas, vocês vão reavaliar o que vocês estão sentindo em relação a isso. Porque isso daqui é como se fosse... já viu quando você às vezes está muito triste, muito chateado com alguém ou com alguma coisa, que você dorme e no outro dia você acorda e é como se aquilo ali aliviasse? É a mesma coisa. O que eu estou propondo para vocês é esse alívio do sono. Sabe? Não vejo nada e depois eu vou reavaliar. Eu não vou fazer nada chateado, nada com medo, nada triste, nada com raiva, ok? Então é só realmente isso. Alessandra, né? Está me deixando um pouco pensativo ver as dificuldades de muitos apenas ficarem em casa, enquanto muitos nem teto têm. É verdade. Tá? Você consegue perceber, Alessandra, isso? Você consegue perceber que isso também é um ponto positivo? Eu li outro dia em algum lugar que tipo, tinha moradores de rua que não têm acesso à informação, e não sei nem se isso é negativo, que estavam perguntando por que tinha gente andando de máscara na rua, sabe? Então, assim, nós somos privilegiados de podermos estar em quarentena, mas nem todo mundo é privilegiado. Nem todo mundo pode viver esse momento que nós estamos vivendo, sabe? E a gente tem que olhar isso com amor, a gente tem que olhar isso e entender. Não só a outra coisa que eu vi, uma cliente minha compartilhou, Alessandra, sobre os animais de rua, né? Muita gente acaba ajudando, alimentando esses animais de rua. Aqui a minha cidade é muito gelada, agora é temporada de chuva. E ela estava falando, gente, por favor, se vocês puderem, alimentem, não esqueçam. Então, assim, é importante a gente olhar mais, né? Olhar que nós somos abençoados e fazermos a nossa parte, mas não esquecer que existem pessoas aí que também ainda precisam do nosso acolhimento. Parece mesmo que só tem isso no mundo, né? A Rai tá falando que tem feito isso e tá conseguindo. Que bom, que bom. A Luana, tá, eu tô aproveitando e tô estudando, eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando, gente, tô atendendo muito online, né? Então a gente acaba não parando, a gente não pode parar, na verdade. O mundo não pode parar, os pequenos empreendedores, eles não podem parar. E é por isso que a gente não pode vibrar no medo. Por quê? Vê se vai fazer sentido pra vocês o que eu comecei a falar e o que eu tenho dito desde o início. Se eu vibrar no medo, eu causo situações de medo. E aí me diz, assusta algum de vocês não ter comida no mercado? Porque a minha assusta muito. Assusta alguns de vocês não ter medicamento na farmácia? Eu não sou adepta de medicamentos, tomo em último caso, mas me assusta. Me assusta muito, sabe? Minha filha tem crise alérgica, graças a Deus, muito controlada. Hoje em dia raramente tem, mas eu tenho medo dela precisar e eu não ter como medicar ela. Então, assim, assusta vocês não poder sair de casa? Assusta vocês? A mãe, como a Luana falou, minha mãe tem mais de 60 anos. Assusta vocês a saúde deles, dos idosos estarem em risco, a saúde dos nossos filhos estarem em risco? Porque a minha assusta muito. Então, se eu for ficar conectada com isso, pensando nisso, vibrando nisso o tempo inteiro, o que vai acontecer? Eu vou continuar criando situações assim para minha vida. Aí vamos lá. E se eu, sozinha, consigo, com o meu medo, criar, por exemplo, uma situação de perigo para minha vida, você imagina
toda a sociedade quase que mundial conectada em um sentimento. Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui de Natal falando que era a época ideal para você vibrar, para você se conectar com os seus desejos positivos, se conectar com o que você quer para o ano seguinte. Por quê? Porque Natal e Ano Novo é uma época em que as pessoas no mundo estão sintonizadas, vibrando de forma positiva, não é? E agora, gente? Se eu posso criar coisas boas em época de fim de ano, porque tá todo mundo conectado, querendo mudança, querendo coisa boa, como que vai funcionar o inconsciente coletivo com todo mundo vibrando no medo? Vamos gerar o quê? Vamos criar incêndios, que é o que a gente mais tem visto. Vocês lembram do incêndio que teve na Austrália? Vamos criar mais fome, mais miséria. Vamos criar uma série de questões para as nossas vidas que vai afetar realmente toda a humanidade. Então, vamos evitar vibrar nesse sentido. Então, vamos lá. Primeiro, vamos direcionar nossa energia para o que é positivo, ok? Buscando, além de direcionar para o que é positivo, vamos buscar os aprendizados que isso está trazendo pra gente. Gente, vai pra Netflix, tem cada série maravilhosa. E, por favor, também não vamos ver nada que deprima a gente, tá? Vamos ver coisas que levantem o nosso humor, levantem o nosso astral. Isso é extremamente importante. Vamos dançar, vamos rir, vamos brincar. Vamos aproveitar esse momento de desaceleração. Segunda coisa, para você equilibrar esse campo energético. Propus o desafio. Por 24 horas, não veja, não fale. Eu vou falar agora com vocês e por 24 horas eu não quero mais falar sobre esse assunto. Eu não vou mais abrir mensagens que falem sobre esse assunto. Já não tenho feito, né? Vou fazer agora com foco nisso. Então, nada que fale sobre o Covid-19 nesse momento. E, novamente, não é ser alienado, não é entender o que não está acontecendo. Nós sabemos tudo o que está acontecendo. Nós estamos por dentro de tudo. A gente sabe de todos os perigos, de todos os riscos. Nós já recebemos todas as informações que são precisas. 24 horas não vai fazer com que o mundo vire o eu sou a lenda. Então vamos lá. Terceira coisa que a gente pode fazer: oração e meditação, tá? Oração e meditação são muito importantes para um momento como esse. A meditação, gente, se você não consegue, se você vai falar assim, ai Amanda, é tão difícil. Gente, existem meditações guiadas no YouTube que você consegue fazer com tranquilidade e que você vai conseguir equilibrar tudo isso, né? Sabe? Entender em você o que está acontecendo para que essas coisas te afetem. Porque é isso, você tem que, como indivíduo, entender por que isso me afeta. Por que eu estou em ressonância com todo esse caos que está acontecendo. Então, faça meditação, meditação é incrível. Tem aplicativos de meditação que estão liberados gratuitamente. Várias operadoras de televisão, várias coisas foram liberadas gratuitamente pra gente nesse período. Então, assim, aproveitem esse momento para fazer isso. Oração, gente, vamos orar. Orar de preferência através da gratidão, tá? Vamos orar como? Agradecendo. Eu agradeço por quê? Porque eu estou podendo ficar em casa, eu sou privilegiada. Eu agradeço porque eu estou aqui com a minha família que está segura. Gente, vai agradecendo. Eu agradeço pela oportunidade de estudar, eu agradeço pela oportunidade de ler, eu agradeço pela oportunidade de ter paz. Então, assim, ore agradecendo. E principalmente, não ore para não ter coronavírus, tá? Não ore para não ficar doente. Porque a partir do momento que você ora para não ficar doente, você ora tipo, ai meu Deus, não quero ficar doente. Ai meu Deus, não permita que minha filha seja contaminada. Gente, eu estou vibrando no medo e na escassez quando eu faço isso. Porque quando eu estou pedindo a Deus, olha, Deus, não permita que a minha filha fique doente. Eu tô com coragem? Eu tô com segurança? Ou eu tô com medo dela ficar doente? E lembra, medo é uma energia que fica armazenada nos pulmões. O vírus do Covid é um vírus que afeta o sistema respiratório, que vai afetar o pulmão. Então, se eu tô com medo da minha filha não ficar doente, olha com quem eu me conectei. Não é mesmo? Então, vamos orar, mas vamos orar agradecendo e vamos orar também pelo planeta, sabe? Vamos orar pelo planeta, vamos orar por cada indivíduo que está aqui no planeta. Vamos orar
enviando amor incondicional para essas pessoas. Vamos orar falando assim, olha, Criador, Deus, Espírito Santo, Deus, o que fizer sentido para vocês, mas vamos orar pedindo que essa energia, a fonte da criação, a energia criadora, envie para toda a humanidade, para todo o planeta, cura. Vamos orar, vamos pedindo assim, olha, fonte da criação, é comandado que seja encaminhado o mais puro amor incondicional para todos os seres do planeta Terra. Grata, está feito, está feito, está feito. Gente, essa é a oração das mais poderosas que vocês podem fazer, sabe? Criador de tudo que é comandado, que eu sinto a paz, que eu sinto tranquilidade, que eu vibro sem medo, que eu vibro no amor incondicional. Grata, está feito, está feito, está feito. Olha como eu tô orando, eu estou falando com Deus e eu estou enviando também amor para o mundo inteiro. Então, assim, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar para a gente fazer a verdadeira oração. A verdadeira oração, ela não é uma oração pedinte. Nós não mendigamos nada para Deus. O Criador, a fonte da criação, ela disponibiliza tudo para a gente. Tudo está disponível, como eu falei para vocês, inclusive as doenças estão disponíveis. Vai chegar para mim de acordo com o que eu penso e eu sinto, né? Porque, na verdade, o pensamento gera sentimentos. Então, que eu pense para vibrar coisas boas, para que o universo, como a Franciane falou, o universo não vai te dizer não. Ele nunca te diz não. O universo, ele é imparcial. Ele quer trazer para você o que você deseja. Então, ele não vai entender assim, eu não quero ficar doente. Ele só vai entender doença, medo, insegurança, o quê? O que você está sentindo. E ele vai pensar assim, caraca, olha só, ela quer isso. E vai mandar para você. E vai mandar para você. E vai mandar para você mais de aquilo, tá? Então vamos vibrar nessa oração de forma diferente. Vamos deixar de ser pedintes e entender que Deus, a fonte da criação, já disponibilizou tudo pra gente. E nós temos a capacidade de selecionar o que é melhor pra gente, o que nós queremos, o que faz sentido nas nossas vidas. Falei da gratidão, o contato com a natureza. Gente, eu sei que tá sendo desafiador porque a gente não pode ficar saindo, mas se você tem quintal em casa, vai ter um contato com a natureza, vai tocar numa árvore, vai pisar numa grama. Ai, Amanda, eu não tenho nada disso. Se tem animal de estimação, fica com ele. É uma das formas mais puras da natureza também, né? Tenho plantas em vasos, vai lá, água, conversa com elas. Elas são seres vivos como você. São formadas por átomos também, que estão vibrando da mesma forma que os seus átomos vibram. Então, assim, vai lá, conversa com elas. Entra em sintonia com a natureza, que vai ajudar muito também nesse momento de reclusão, né? Nesse momento que a gente está precisando ficar desacelerado, ficar parado. Uma coisa interessante demais para falar para vocês é a questão do sistema imunológico. Eu falei para vocês a questão do pulmão, que ele retém essa energia do medo, do luto, da tristeza, né? Assim como retém também a questão da alegria. Então, o nosso sistema imunológico, gente, ele é muito inteligente. Eu não sei se vocês já leram sobre isso, mas quando a gente era lá da época lá das cavernas, né? A gente precisava o quê? Lutar para sobreviver. A gente precisava se esconder para comer, era difícil. Tudo era muito difícil, né? Tudo era extremamente desafiador. A gente tinha muitos perigos. Então, quando a gente precisava, agora eu tenho que caçar nesse momento. É agora. O meu corpo disparava cortisol e adrenalina, que era o quê? A sobrevivência. Para que eu fosse lá, fizesse tudo aquilo ali e voltasse em segurança. Da mesma forma, se eu estivesse andando e aparecesse um animal, um perigo, isso acontece até hoje, tá, gente? Na nossa vida, automaticamente o nosso corpo vai liberar cortisol e adrenalina. Para quê? Para que a gente empreenda fuga, tá? O objetivo é que a gente empreenda essa fuga. Só que o nosso sistema imunológico chega a um ponto de tanto estresse que tudo isso é causado pelo estresse, né? Eu tô ali na época da pré-história, eu vejo um animal me perseguindo. Eu estou agora e vem um animal, eu vejo uma cobra, sei lá, no caminho. Automaticamente o meu sistema vai liberar cortisol e adrenalina para que eu entre em fuga. Então, isso é um estresse que me causa. E nós vivemos com estresse diário, né? A população hoje, ela anda muito estressada, extremamente estressada.
Então, o nosso sistema imunológico está ficando doido. Ele já não sabe mais, ele já viciou no cortisol e na adrenalina. Então, é importante a gente entender isso, entender como vai reagir a química do nosso corpo. Porque tudo o que você sente, gente, se você sente medo, se você sente angústia, se você sente tristeza, se você tem pânico, se você está deprimido, tudo isso vai gerar reações químicas no seu corpo. E o seu sistema imunológico fica como? Nosso sistema imunológico é um exércitozinho, tá lá, né? Ele tá lá, ó. Se deu algum problema, eu corro para proteger ela. Agora, você imagina se a gente deixa esse exército doido. Esse exército, é tanto estresse no dia a dia que o exército começa a se mover, vai cada um para um lado desesperado, tentando apagar tudo que é tipo de incêndio que está acontecendo. Como que vai ficar o seu sistema imunológico? Não tem realmente condições dele ficar bom. Então, assim, o nosso corpo ele vai viciar nesse cortisol e nessa adrenalina. Ele vai viciar em estar nesse estresse. E a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa ressignificar isso, para que a gente não se perca nesses sentimentos. Então, vamos lá. E outra coisa importante, como ele vicia nisso, ele começa a ativar esse sistema, independente disso ser real. Então, às vezes, uma coisa boba, uma coisa desnecessária, a gente já ativa esse instinto de sobrevivência, já ativa todos esses hormônios de forma desnecessária. Então, o nosso sistema imunológico fica exausto, fica completamente exausto. E ele realmente não consegue trabalhar. Então, se ele está exausto, se ele não trabalha, se o meu exército está doido, está correndo para tudo que é lado, por causa das pressões do dia a dia, eu realmente estou aberta a todo tipo de doença. Eu estou aberta a tudo que é tipo de calamidade que possa vir afetar o meu corpo. Outra coisa, eu acabei de falar essa questão do sistema imunológico, fortalecer o sistema imunológico é uma outra coisa que a gente deve fazer. Como que a gente fortalece? Através da nossa alimentação. Ficar atento ao que a gente se alimenta. Gente, é muito importante. O nosso corpo é o nosso templo. O que você tem comido? O que você tem colocado para dentro? Amanda, mas aí a minha vida é corrida. Realmente, a minha também é. Nem sempre a gente tem condições de estar ali se alimentando de forma perfeita, ok? Mas que na maioria das vezes a gente consiga se alimentar da forma mais correta, tá? Que a gente consiga alimentar o nosso corpo com substâncias que vão auxiliar a imunidade. E esse momento é um momento de fortalecer a imunidade. Nós precisamos fortalecer a nossa imunidade. A outra coisa, além para trabalhar o corpo, trabalhar essa energia do corpo, né? Essa energia vital do corpo, além da alimentação, é o trabalho de crenças. Porque, gente, se o medo vai afetar você, vai mudar o seu campo vibracional e vai trazer para sua vida situações que te causam medo, eu preciso trabalhar o porquê de eu ter medo. Porque, olha só, vamos lá, vamos ver se vai fazer sentido para vocês. Eu não tenho medo do Covid. Eu não tenho medo do vírus. Eu tenho medo do que ele pode causar na minha vida. Mas por quê? O que eu acho que ele pode causar na minha vida? O que eu acho que isso vai afetar? Será que é porque eu acho que eu não mereço viver? Então isso daí vai vir e pode ser que seja o meu momento? Será que eu tenho medo de morrer? Por que eu tenho medo de morrer? Sabe? Será que alguém já falou que a minha vida não vale nada algum dia? E eu preciso trabalhar isso da minha vida, do quanto a minha vida vale? E aí? Qual é o medo seu que está conectado a alguma crença? Por que a gente tem tanto medo? Porque por exemplo, minha mãe é idosa. Então o medo é o quê? O medo será que está associado à perda da mãe? Qual é a crença que você tem que está te conectando com esse medo? Então, o trabalho de crenças, ele é absurdamente importante. A mesma coisa, lembra que eu falei para vocês dessa questão de guardar tristeza, guardar mágoa, guardar pesar do passado? Isso daí é trabalho de crenças também. Por que eu guardo pesar do passado? Por que eu guardo mágoa? Por que eu não consigo perdoar? Por que eu não consigo liberar perdão? Por que eu não consigo me perdoar? Então, assim, isso também vai influir em você vibrar no vírus, vibrar nas doenças. Então, eu trabalho em mim essas crenças, eu trabalho em mim para entender em mim o que é em mim que pode criar isso para minha vida. Como eu me vejo? Será que eu me vejo como fraca? Será que você tem aí em você a crença de que você é fraca, de que você fica doente facilmente? Como que falavam para você quando você era mais nova?
Como que era a sua saúde quando você era mais nova? Será que a sua saúde ela era inabalável? Ou será que você sempre ouviu assim, nossa, ela é tão fraquinha, nossa, eu tenho até medo dela ficar doente e não resistir? Tudo isso vai ficando acumulando no nosso sistema de crenças, no nosso inconsciente. E se a gente não trabalhar isso, qualquer situação que aconteça, a gente entra em pânico, a gente entra em desespero. E aí a gente vive a loucura que a gente está vivendo hoje. Vocês acham que, por exemplo, essa corrida louca que está acontecendo para os mercados, por falta, vai faltar comida? Olha só, gente. As pessoas estão correndo. O que é isso? Será que é uma crença de escassez, gente? Vocês não veem. Vocês concordam comigo? O que vocês acham? Faz sentido para vocês que isso é escassez? É o medo de passar fome? Será que essa pessoa já passou necessidade? O que será que essa pessoa ouviu na vida dela? Como será que essa pessoa viveu? Ou que ela vive? Por que ela tem medo da escassez a esse ponto de sair e encher a casa de comida? Com medo de faltar comida. Então, o trabalho de crenças é essencial também para esse período. Como eu falei, o excesso de informação, ele pode ser sim prejudicial. Então, vamos filtrar o que a gente sabe, vamos filtrar o que a gente vê, vamos filtrar o que a gente lê, vamos filtrar o que a gente permite que entre para nossa casa, tá? Porque nós nos nutrimos diariamente. Como eu falei para vocês, a gente tem que cuidar da alimentação, a gente tem que trabalhar as crenças, a forma como a gente vê a vida, como a gente vê o mundo e como nós nos vemos. Ok. E nós temos que nos nutrir. E como que a gente se nutre? De amor, né? De alto amor, principalmente. A gente vai se nutrir de um bom programa de televisão, a gente vai se nutrir de uma boa companhia, mas a gente também pode se nutrir de desgraça, a gente pode também se nutrir de tristeza, a gente também pode se nutrir de coisas negativas. Então, o excesso de informação, ainda mais numa situação como a que a gente está vivendo, vai estar te nutrindo do quê? Me conta, do que você está sendo nutrida nos últimos dias? É de amor? É de esperança? É de paz? É de tranquilidade? É de fique em paz, tudo vai dar certo? Ou é de salve-se quem puder? Então, o que você tem se nutrido? O que você tem selecionado para se nutrir? A Franciane está falando assim, eu não vejo televisão, reportagem, né? E vejo coisas que trazem alegria. Assim, eu também evito o máximo. Televisão, não sei nem qual foi a última vez que eu vi. Mas, por exemplo, infelizmente agora a gente está tão surtado tudo isso que aonde a gente olha tem. Né? O WhatsApp, meu Deus do céu, é tanto médico e repórter de WhatsApp que assim, chega a assustar a gente, né? A quantidade que tem. Então, assim, vamos nos nutrir de coisas positivas, tá? Novamente, eu gosto de repetir isso, não é ser alienado ao mundo. Tá tudo acontecendo, tudo bem, tudo ok. Faço a minha parte, não faço a parte do outro, faço a minha parte. Trabalho em mim, né? O que eu tô vendo que tá causando mal no mundo, para que as coisas comecem a fluir. Tá. Ai, gente, tá acabando aqui o meu cronograma. É basicamente isso em relação ao perdão também, tá? Então vamos perdoar para liberar, vamos perdoar para a gente conseguir vibrar fora disso, sabe? Não vamos ficar preso às notícias negativas, não vamos ficar preso nesses sentimentos ruins, porque a gente só vai de verdade criar situações assim para nossa vida. Graças a Deus aqui a gente está bem tranquilo, eu estou muito tranquila, estou bem feliz assim de poder rever um monte de coisa. Eu iniciei coisas que eu estava querendo fazer há muito tempo e que eu não conseguia fazer. Né? Tô conseguindo ter mais contato com a minha casa, com as minhas coisas, porque pode não parecer, mas há 2 semanas atrás eu estava quase pirando, eu estava surtando. Eu lembro que eu mandei mensagem para um grupo de mães da minha filha aqui da escola pedindo socorro, porque eu precisava de alguém para fazer faxina na minha casa, porque eu não estava conseguindo dar conta da minha casa, sabe? De tantas outras coisas para fazer. E eu precisei desacelerar ao ponto de esses dias eu ter conseguido arrumar a minha casa. E para mim foi uma vitória muito grande. Então é uma coisa extremamente positiva que eu estou vivendo durante essa quarentena. Então vamos olhar as coisas positivas, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens para ver se eu deixei de falar alguma com alguém, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Gente, como essa live eu fiz muito em cima da hora, eu fui, tipo assim, tentando colocar aqui o máximo de coisas que eu estava sentindo de falar, tá? Então, assim, espero ter conseguido realmente falar para vocês a mensagem que eu queria passar.
Ó, peraí, vamos lá. A Ariana falou que segue trabalhando. Ariana, tem gente que não tem o privilégio da gente, né, de ficar em casa. Eu, graças a Deus, assim, como eu trabalho já home office como advogada, eu faço home office, só vou para audiência e fico resolvendo situações assim. E nas minhas sessões eu consigo fazer sessões online, para mim fica muito mais confortável. E ainda assim é desafiador. Eu imagino quem precisa continuar trabalhando, ainda mais quem está na área da saúde, que nem você, né? Vou ver a Alessandra aqui, ó. Eu acho tão prazeroso ficar em casa, sempre tive esse hábito. Já vivi em quarentena e nem sabia. Então, Alessandra, é interessante por quê? Porque foi o que eu falei, eu faço home office, né? Inclusive, até os meus atendimentos ficam aqui do lado da minha casa, né? Eu não vou longe para atender os meus clientes com terapia. E eu não tinha esse hábito de estar em casa, né? Eu estava fisicamente, mas estava totalmente desconectada do meu lar. E isso me trouxe uma conexão muito grande, de olhar para as minhas coisas, olhar para tudo com prazer e ver assim, meu Deus, eu preciso fazer isso aqui em casa. Eu falei com meu marido, falei, amor, a gente tem que comprar tinta para eu pintar essa varanda, aproveitar essa quarentena para eu pintar essa varanda. Tipo assim, coisa que vai levando e a gente nem percebe, né? Aí a Alessandra falou que a gratidão dela é poder ficar em casa, a Ariana falou que se assusta muito, e é verdade, a gente acaba ficando assustada e a gente não pode vibrar nesse medo, tá? Porque foi o que eu falei, gente, vibramos no medo, vibramos na tristeza, vibramos na mágoa, vão vir pra gente situações e, sinceramente, talvez o Covid seja a melhor delas. Existem coisas muito piores pra gente trazer pra nossa vida se a gente vibrar com sentimentos negativos. A Franciane falou que ontem ela recebeu uma mensagem que muita gente não está se suportando, não está sabendo viver consigo mesmo. Cara, olha, acontece muito, né? A gente tem que lidar com a gente. Olha, vocês não têm noção. Eu tô fazendo vários autoatendimentos em mim, né, com Teta Healing. Vários e vários e vários autos dignos comigo. Meu amor, a gente acha cada coisa que só Jesus Cristo na causa da gente. Porque eu fico focando tanto nas outras pessoas, em levar a cura para as outras pessoas, em ajudar as outras pessoas, que eu negligenciava muito isso em mim, ó. Mais um ponto positivo dessa quarentena. Eu consegui trabalhar em mim muita coisa, muito, ainda tô trabalhando, várias e várias e várias coisas em mim, sabe? Então, assim, você parar, você tem que estar dentro de casa, olha só, pensa. Um casal que tá levando o relacionamento com a barriga. Teve que parar e ficar um dentro da casa com o outro. Olha que situação que isso pode gerar. Se a pessoa não tá ali equilibrada, se a pessoa não tá ali disposta a fazer as coisas de uma forma diferente, a fazer as coisas de uma forma prazerosa, né? De uma forma que traga paz. Então, realmente, as pessoas estão tendo que se adaptar à casa delas, se adaptar à família delas, e isso é bom de se ver, né? Isso é muito bom, porque a gente acaba muitas das vezes, inclusive, como eu falei aqui do casal, o que eu quis dizer, tendo que olhar para problemas que a gente simplesmente faz de conta que não existe na correria do dia a dia. É aquela coisa assim, deixa pra lá, eu só tô em casa mesmo à noite, só venho em casa mesmo para dormir. Só que quando isso acontece, a gente tem que estar aqui, né? O problema vai ficar cara a cara com a gente 24 horas por dia. Marilena falou que assusta muito, e realmente. A Franciane falou da questão da lei da atração, que ela é implacável, é verdade. Quanto maior medo, foi o que eu já falei, maior chance da gente trazer as questões para nossa vida, né? Isso aí, Ariana, gratidão por ter casa, por ter comida. A gente tem que vibrar desse jeito, gente. A gente não tem muitas opções. Deixa eu ver aqui. Ó, a Alessandra falou que ela, por exemplo, tem uma doença autoimune, né? Que já teve algumas crises de artrite, pós-estresse, e a vibração é tudo. É isso mesmo, Alessandra. Quem tem doença autoimune, então, tem que ter, nossa, um cuidado dobrado com isso. Por que tem que ter um cuidado dobrado? Porque o corpo já está se comunicando com a pessoa, né? O seu corpo já está se comunicando com você. Ele já está mostrando algo em você
que precisa de atenção. Uma coisa que pode vir até do útero, sabe? Uma memória, uma vivência. Então, o seu corpo já está falando com você. Então, você precisa de atenção para quê? Para entender que esse cuidado vem de você. Essa nutrição, esse amor, essa vibração, ela vai partir de você. A responsabilidade, ela é sua. Né? Para que você não se prejudique. E você possa, inclusive, chegar ao momento de nem sentir mais nada, nem sentir mais nenhum efeito. Eu vejo muita cura, sabe? E eu sou muito grata por ver muita cura. Mas exatamente por causa disso, por causa de sistemas de crenças que são completamente eliminados. Eu já vi sistema de crenças familiares que eram genéticos, sabe, Alessandra? Simplesmente serem eliminados em sessões de Theta Healing. A pessoa chegar aqui pra mim com doenças como diabetes, coisas assim, não, na minha família inteira todo mundo tem. E a gente encontrar crenças, padrões que são genéticos, padrões que vieram de gerações, ó, lá atrás, e a gente conseguir acessar esses padrões e ressignificar eles, assim, é muito incrível. Deixa eu ver... A Luana falou que tem muita angústia, aí eu oro na hora, então assim, a angústia... ela realmente, ela está muito conectada à ansiedade, à angústia, né? E o que é a ansiedade? É a preocupação do que não aconteceu, né? A ansiedade é o medo e a preocupação com o que ainda nem aconteceu. Então, a gente precisa entender a angústia, porque foi o que eu falei. O sentimento, ele precede uma crença, ele precede algo que você acredita, ok? Por que que isso desperta angústia em você? Você tem que começar a entender. Eu sinto angústia quando tal coisa acontece. Por que que eu sinto? Ah, não, olha só. Se tal coisa acontecer, me conecta a isso daqui que eu vivi. E aí, a mesma sensação que eu tive aqui, lá, eu repito aqui, sabe? Por exemplo, você sente angústia toda vez que você se olha no espelho. Porque você olha pra você, tipo assim, nada tá bom, nada cai bem em você. Aquilo ali dói seu coração, você se sente mal, você se sente angustiado. Aí, ok. Voltou, gente? Que deu uma pausa aqui. Acho que voltou, né? Então, assim, por que que eu fico angustiado? Gente, me dá um ok se voltou, por favor. Por que que eu fico angustiado? Então, assim, quando eu me olho no espelho. Será que quando eu era pequena, disseram que eu era feia? Será que diziam que eu nunca ia ficar legal? Que eu tenho mau gosto? Sabe? Por quê? Porque isso que disseram, isso gerou situações no meu inconsciente, gerou crenças no meu inconsciente. E todas as vezes que qualquer coisa acione essa crença, eu vou sentir angústia. Lembra que eu falei da questão da escassez? A pessoa, às vezes, a ancestralidade dela passou muita fome, sabe? Passou por muitas situações difíceis. Aí vem uma situação como uma pandemia dessa, a pessoa ela entra em desespero e ela quer comprar o mercado inteiro, sabe? Ela quer comprar realmente o mercado inteiro. Ela está vibrando na escassez. Então é preciso entender por que ela está vibrando na escassez. Por que que isso que está acontecendo, ou qualquer outra coisa que venha acontecer, imediatamente desperta esse sentimento negativo de escassez nela. Foi o que eu falei, será que ela passou necessidade? Será que a mãe passou? Será que a avó passou? Será que esses tempos de crise, a família dela sofreu muito com isso? E ela acaba ficando dessa forma, desesperada para correr atrás e não deixar faltar? Então, assim, vamos entender o porquê, tá? Todo sentimento, ele tá pondo para fora, ele tá jogando para o mundo algo que você acredita sobre si, algo que às vezes seus pais acreditam, seus avós acreditaram e que ficou armazenado aí no seu inconsciente. Isso aí, Ariana, tudo vai ficar bem. E eu vou te falar mais. Você falou, eu repito muita frase, tudo ficará bem. A partir de hoje, se fizer sentido para você, você vai repetir assim, tudo está bem. Sempre coloca no presente, está bem. Eu estou bem, eu estou saudável, está tudo bem. Tudo passou, sabe? Sempre no presente para que a gente crie essa realidade. Lembra? Se eu falo assim, tudo ficará bem, eu estou jogando para o universo que ainda não está, que ficará. Só que o ficará é sempre ficará, tudo ficará, tudo ficará, tudo ficará, tudo ficará. Então, quando eu falo tudo está bem, o universo, opa, tá tudo bem? Ah, então tá tudo bem, ok?
Agora, se você manda tudo vai ficar bem, vai ficar? Vai ficar? Tá, então vai ficar. Então, assim, vamos emitir o que a gente quer receber. Maria Helena, o WhatsApp tá tenso. Foi o que eu já falei já. Então, Ariana, nós nos mantermos calmos realmente é desafiador, sabe? Mas é fácil, é muito fácil a gente ficar calmo. Por quê? É só a gente trabalhar na gente o que desperta toda essa ansiedade, todo esse medo na gente. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente manter a calma. Isso aí, Ana Cláudia, é tempo de cuidar da gente, porque se a gente não cuidar, né, a autorresponsabilidade. A Mariana falou que é um caminhão de sabão para lavar a casa toda. Então, Mariana, cara, não vibra dessa forma, porque o que tem que ser já é, sabe? O que tem que ser já é. Então, assim, qual é a melhor forma da gente tratar isso? É a gente estar fora realmente de sintonia com tudo isso. Porque quando eu penso, eu quero um caminhão para lavar a minha casa toda, nossa, eu tô morrendo de medo, eu tô desesperada de medo. E se eu tô desesperada de medo, sabe, o que eu vou trazer para mim? Né? E olha o poder da nossa mente, gente, uma coisa também muito, até ridícula. Eu quase nunca fico tossindo, tô falando agora, tá me dando vontade, quase nunca fico tossindo, quase não faço nada. Gente, as poucas vezes que eu precisei sair para fazer alguma coisa, mas me dá. É alguém passar perto de mim que me dá uma vontade de tossir, de espirrar, que eu fico desesperada. Fico assim, gente, de onde que isso saiu? Então, assim, olha o poder que a nossa mente tem de criar situações pra gente. Ok? Então vamos ficar atento a isso, vamos vibrar fora disso, tá? A gente não precisa de um caminhão de sabão para lavar a casa. Nós estamos protegidos, nós estamos seguros, porque nós já sabemos que nós podemos vibrar fora do medo. Nós já sabemos que praticamente a maior parte das coisas que eu ouço, vejo e leio não são reais, são criadas pelo medo, pelo desespero que as pessoas no coletivo, esse inconsciente coletivo está causando. Johnny, pior coisa é lidar comigo. Já tô na época de ser indiferente para tudo. Tenho até medo de não estar dando importância para as coisas. Cara, a gente tem que dar importância para o que é importante, né? Mas a gente tem que focar nessa questão do autoconhecimento, né, Johnny? Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que você está sendo tão indiferente para as coisas? Vamos trabalhar isso aí. Acho também, Ana Cláudia, a gente está olhando mais pra gente, né? Olhando mais para agora. Deixa eu ver. Cheguei no final. O WhatsApp tá vibrando muito ruim. Nossa, quem dera fosse só o WhatsApp, né, Luana? Tá tenso de verdade. Mas, como eu falei pra vocês, as coisas estão no caminho pra melhorar, tá? A Ana Cláudia falou que ela tem a oportunidade de cuidar dos filhos, tanta coisa pra fazer em casa, que ela mora em 2 cidades. E ela teve a oportunidade de unir a família em uma casa, limpar quintal, ler. Olha que legal, Ana Cláudia, que legal. Fico muito feliz mesmo. Foi o que eu falei aqui, também tô tendo a oportunidade de fazer várias e várias coisas, gente. Bom, gente, é basicamente isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu fico feliz de ter podido estar aqui hoje com vocês. Como eu falei, foi muito improvisado, então, nossa, eu errei horrores. Ai, meu Deus, ao vivo é tenso, né? Então, assim, eu quero já agradecer a vocês por terem me acompanhado até aqui. Agradecer todo mundo que veio, que passou por aqui, ou que vai vir assistir essa live nas próximas 24 horas. Eu espero que ela de fato tenha contribuído, apesar de ter sido super improvisada, super improvisada. Geralmente eu lido muito mais, com muito mais fluidez os temas, né? E eu acabei, apesar de eu estar em sintonia com isso, entender mais, graças a Deus, eu organizei de uma forma muito rápida tudo que eu queria passar para vocês, sabe? Tudo que faz sentido para mim e eu espero que faça sentido para vocês. Não fiquem dominados por esse medo, tá? Não se dominem mesmo, porque existem tantas coisas lindas e grandiosas no mundo que a gente ficar dominado pelo medo é uma prisão, sabe? Que ninguém pode tirar a gente, porque só a gente que se colocou ali. Então, olha para as coisas como oportunidade. Tudo é oportunidade, sabe?
As oportunidades que a gente deixa passar, elas realmente não voltam na maioria das vezes. É que é igual ideia, sabe? Sabe quando você tem uma ideia brilhante que você não põe em prática e logo em seguida uma outra pessoa tem essa ideia? Então, gente, é isso. Ó, meu tempinho tá acabando, são 20 segundos agora. Eu agradeço a oportunidade, tá? Quem precisar falar comigo, por favor, me chama no privado. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, tá bom? E vamos trabalhar essa solidão aí, hein, Luana? Beijos, tá? Contem comigo.